Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu queria começar a aula de hoje resolvendo aquele exercício que eu disse para vocês tentarem resolver em casa, que é um exercício de taxa de variação. Então, esse segundo exercício, eu quero saber quem foi que fez. O pessoal fez? Bom, todo mundo pelo visto fez, né? Tá bom. Então agora a gente vai resolver aqui em sala e aí você vai comparar com a sua resposta. Então, olha só, o segundo exercício fala assim. Ele já tem uma aplicação importante, né, no estudo dos gases. Olha o que diz: a pressão em quilopascal, o volume em litros e a temperatura em kelvins de um mol de um gás ideal relacionam-se pela equação aproximada. Isso aí não é exatamente a equação, porque a constante ali ela tem ali uns valores meio quebrados. Então isso é só uma aproximação da equação. Então ele nos dá a equação, que é essa daí. Então a pressão do gás vezes o volume é igual a 8 vezes a temperatura. Aí o que ele pede? Determine a taxa de variação da pressão quando a temperatura é 300 kelvins, a temperatura está aumentando com uma taxa de 0,1 kelvins por segundo e o volume é 100 litros e está aumentando com a taxa de 0,2 litros por segundo. Então, eu vou colocar aqui essas informações. Perceba que ele me dá uma informação da temperatura. Ele me diz quanto é a temperatura e quanto é a taxa de variação da temperatura. Então, eu vou anotar aqui. Então, a temperatura T é 300 e a taxa de variação da temperatura é 0,1 kelvins por segundo. Além disso, vou colocar aqui embaixo, ele me diz que o volume é igual a 100 litros e a taxa de variação do volume é 0,2 litros por segundo. Pronto. Então, está aqui as informações que ele me deu no problema. O que ele está pedindo é a taxa de variação da pressão. É isso que ele quer. Perceba que nessa questão ele não me disse exatamente qual é a taxa de variação da pressão. Porque assim, quando a gente fala de taxa de variação, você está variando uma unidade, né? Você está variando uma grandeza em relação a outra. Então, por exemplo, é a taxa de variação do volume em relação ao tempo. Ou será que é a taxa de variação do volume em relação ao espaço? É a taxa de variação do quê? Ele não fala explicitamente, mas ele me dá alguma dica. Porque ele diz que a taxa de variação da temperatura é 0,1, aí olha a unidade, kelvins por segundo. Então, essa taxa de variação é da temperatura em relação ao quê, gente? Em relação ao tempo. Porque a unidade está me dizendo que é a temperatura por segundo. O que é segundo? É a unidade de tempo. Então, essa que é a grandeza que ele está colocando. Então, essa informação aqui que ele me deu, na verdade, é a taxa de variação da temperatura em relação ao tempo. Então, por isso que eu estou escrevendo assim. A mesma coisa aqui, ó. Perceba que a unidade é litros por segundo. Então, essa taxa de variação é a variação do volume em relação ao tempo. Então, vou escrever dV dt. Então, quando ele me pede a taxa de variação da pressão, é a taxa de variação da pressão pelo tempo. Então, na verdade, o que ele está pedindo aqui para a gente, o que ele quer que a gente ache aqui, é a taxa de variação da pressão pelo tempo. Ou seja, isso aqui é uma situação onde você tem algumas grandezas relacionadas, que são as grandezas pressão, volume e temperatura, mas cada uma delas também depende do tempo. Então, perceba que aqui você tem 3 grandezas aqui explícitas, mas implicitamente cada uma delas também depende do tempo. Então, o que a gente vai fazer para achar essa taxa de variação? Bom, existe mais uma forma de fazer, mas eu acho que a mais didática seria eu derivar os dois lados da equação em relação
ao tempo. Inclusive, até essa forma que eu vou fazer aqui para responder essa questão foi uma forma que um aluno me indicou no semestre passado, porque eu fazia de um jeito, que realmente era um jeito mais trabalhoso, e aí o aluno levantou a mão e falou: professor, por que você não faz desse outro jeito? Aí quando eu percebi, realmente era o jeito mais rápido e mais didático, né? Por isso que é importante que vocês contribuem também. Então, ó, eu vou derivar dos dois lados em relação ao tempo. Vamos ver como é que vai ficar. Vou derivar o lado esquerdo, onde eu tenho pressão vezes o volume, e vou derivar o lado direito, onde eu tenho 8 vezes a temperatura. Bom, lembrando que cada uma dessas grandezas é uma função que depende do tempo. Do lado esquerdo, eu vou aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada da pressão vezes o volume sem derivar. Vai ficar a derivada da pressão vezes o volume sem derivar. Aí, mais a pressão vezes a derivada do volume em relação ao tempo. Igual... Bom, aqui, isso aqui é uma constante, né? O 8, então eu posso tirar ela da minha derivada, vai ficar 8, e aqui eu só estou derivando a temperatura em relação ao tempo. Então, olha como ficou a minha equação. Vamos ver quais informações nós já temos. Então, por exemplo, essa taxa de variação aqui da temperatura em relação ao tempo, a gente já tem, sim ou não? Já temos. Está bem aqui, ó. Até aqui, é 0,1. A taxa de variação do volume pelo tempo nós já temos? Já também, está bem aqui, ó, 0,2. Bom, o volume, lá no instante que ele pediu, a gente já tem? O que vocês acham? A gente já tem o volume também, está aqui, ó, volume em 100 litros. Você está considerando essa situação aqui específica. A pressão nessa situação, nesse instante, nós já temos? Ainda não. E nós também não temos a taxa de variação. Mas a taxa de variação é o que a gente quer descobrir mesmo. Tá? É o que a gente quer descobrir. Só que como é que a gente vai descobrir se a gente ainda não tem a pressão? Bom, mas para a pressão, eu posso usar essa equação aqui, ó, gente. Porque pressão vezes volume é igual a 8 vezes temperatura. Então, pressão é igual a 8 vezes a temperatura sobre o volume. Então, eu vou usar essa equação para substituir aqui minha pressão. Aí, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar derivada da pressão pelo tempo, vezes o volume, mais, no lugar da pressão, eu vou escrever 8 vezes a temperatura dividido pelo volume. De onde saiu isso aqui? Da equação. Tá? Pressão, 8 vezes temperatura sobre volume. Está aqui. Aí o que sobrou? Derivada do volume pelo tempo igual a 8 vezes a derivada da temperatura pelo tempo. Tá, e agora, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai aplicar os valores que ele me deu em cada um desses aqui. Então, nós vamos ter derivada da pressão pelo tempo, vezes volume, que é 100, vou colocar aqui 100, mais 8 vezes a temperatura está aqui, ó, é 300, então 8 vezes a temperatura, dividido pelo volume, que é 100, vezes a derivada do volume pelo tempo, que está ali, ó, é 0,2, como é 0,2, eu vou escrever assim, ó, 2 sobre 10, igual a 8 vezes derivada da temperatura pelo tempo, que é 0,1. 0,1 é 1 sobre 10. Aí o que dá para fazer aqui? Posso simplificar, aqui vai ficar só 3. Então vai ficar derivada da pressão pelo tempo, vezes 100, mais... Bom, aqui vai ficar 8 vezes 3, 24, vezes 2, 48. Então, 48... dividido para 10, igual, e aqui vai ficar 8 sobre 10. Claro, esse termo aqui vai aparecer do outro lado subtraindo, então eu vou ter
100 vezes a derivada da pressão pelo tempo. Bom, quando ele diminuir aqui, gente, vai ficar 8 sobre 10 menos 48 sobre 10. Isso vai dar menos 40 sobre 10. Posso simplificar. Agora é só dividir por 100. Então, a taxa de variação da pressão vai ser menos 0,04. Aí qual é a unidade? Bom, lá ele me diz que a pressão está em quilopascal, então eu vou colocar quilopascal por segundo. Então, olha só, enquanto que a temperatura e o volume estão aumentando, porque a taxa de variação é positiva, a minha pressão ela está diminuindo, porque a taxa de variação é negativa, tá? O que é lógico, porque para que essa equação ela se mantenha, ou seja, para que haja aqui um balanceamento, se o volume está subindo e a temperatura está subindo, então a pressão aqui ela vai diminuir, mas não tanto, né? Porque note que a pressão só vai diminuir porque o volume está crescendo mais rápido que a temperatura. Tá? Aí para compensar, para não ficar uma coisa assim, uma inequação, aí a pressão então ela começa a diminuir naquela taxa ali, para poder fazer sentido. Então nesse instante, essa é a minha taxa de variação. E aí deu certo na resposta de vocês? Todo mundo acertou? Tudo bem, né? Que todo mundo fez em casa, que só veio mesmo comparar. Bom, alguém tem alguma pergunta de taxa de variação? Não? Tá, então hoje nós vamos começar a falar sobre funções diferenciáveis. Bom, gente, eu devo confessar a vocês que o assunto de hoje, para mim, é o mais legal de todos. Por quê? Porque o assunto de hoje é o que tem mais demonstrações. Então, já estou lhe dando o alerta de demonstrações. A gente vai fazer, acho que umas 5, 6 demonstrações aqui hoje. Mas todas são importantes. Tá? E vocês vão ver que é um assunto assim matematicamente muito rico, mas assim não menospreze esse assunto. Mesmo, professor, eu sou engenheiro, não. É importante, tudo é importante, tá? E eu particularmente gosto muito disso daí. Vocês vão entender por quê. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre definição e resultados, depois a gente vai falar de uma aplicação desse assunto. Então, porque vocês vão falar assim, professor, para que serve tudo isso que o senhor está colocando aí, demonstrando não sei o que, um monte de símbolo, tem aplicação importante sim, na engenharia, na física, e uma das principais é a aproximação linear. Mas primeiro vamos ver o que é essas funções diferenciáveis. E eu queria, na verdade, começar com um exemplo, com um exercício, que é esse daí. Ele me dá uma função. Na letra A, ele pede para a gente calcular as derivadas parciais no ponto 00, caso existam, e depois na letra B, ele quer que a gente verifique se essa função ela é contínua no 00. Então, vamos analisar. Então, a nossa função g ela se comporta dessa forma. Ela é uma função racional. Se eu não estou na origem, mas ela é nula se eu estou na origem. No item A, ele pede para a gente calcular as derivadas parciais no ponto 00. Tá, então, nesse caso aqui, quando você for resolver, você percebe que a função ela tem uma transição justamente na origem, que é onde ele pede para a gente calcular a derivada. Se ele não tivesse colocado nesse ponto aqui, então calcular a derivada seria calcular a derivada aplicando as regras de derivação, de uma regra do quociente. Só que não. Só que nesse caso, ele pediu para calcular justamente na origem. E aí, nesse caso, você não tem para onde correr. Você vai ter que usar a definição de derivada parcial. Então, pela definição, quem seria a derivada parcial de g em relação a x no ponto 00? Isso aqui é um limite quando h tende a 0. Aqui vai ficar g. Bom, quem está variando é o x.
Então, é no x que vai aparecer esse acréscimo aqui, h. Então, vai ficar 0 mais h. Só que 0 mais h é h. O y não tem acréscimo, ele não está variando. Então, ele vai ficar aqui parado no 0. Aí, menos a minha função aplicada no ponto, dividido por h. Bom, pelo menos eu sei quanto é a minha função no ponto 0, 0. Porque a minha função no ponto 0, 0 é 0. Então, pelo menos aqui, ó, já elimina. Aí eu vou ter só esse daqui. Mas, gente, vamos calcular aqui do lado quem é esse g de h de 0? Olha só. Porque se você for colocar aqui, ó, g de h de 0. O h, ele não é 0. Ele tende a 0, mas ele não é 0. Então, se ele não é 0, eu não estou na origem. Então, eu estou aqui, ó. Então, a minha função vai se comportar conforme essa daqui. Então, vai ficar x vezes y, só que o x é h. Então, vai ficar h vezes 0 sobre h ao quadrado mais 0 ao quadrado. Isso aqui vai dar 0 em cima, embaixo, h ao quadrado. Só que nesse caso, 0 sobre h ao quadrado é 0. Então, isso daqui vai dar 0. Então, isso daqui também é 0. Então, o meu limite vai ser o limite de 0 sobre h, quando h tende a 0. Isso aqui dá quanto? 0. Então, eu te pergunto, a derivada parcial em relação a x na origem existe, sim ou não? Existe, né? Que eu calculei o limite ele me deu um valor, ele me deu uma constante. Então, a derivada existe, e é 0. Agora, vamos ver a derivada em relação a y. Só que a ideia vai ser a mesma, né? Aqui, quando eu for calcular em relação a y, vai ficar o limite quando h tende a 0. Bom, agora é o y que está variando. Então, o acréscimo vai ser na segunda coordenada. Então, vai ser g de 0h menos g de 0, 0 sobre h. Isso aqui você já sabe que vai dar 0. Isso aqui, pelo mesmo motivo de antes, vai dar 0 também. Então, esse limite é 0. Ou seja, gente, eu posso afirmar que a minha função g ela é derivável, sim ou não? Ela é derivável? O que vocês acham, sim ou não? Sim. Por quê? Porque eu calculei as derivadas parciais e elas existem. Né? Tá aqui. Bom, se eu não estou no 0, 0, eu consigo calcular o uso das regras de derivação. E no 0, 0, eu acabei de provar que ela é derivável, porque as derivadas parciais elas existem. No item B, ele pede para a gente verificar se essa mesma função ela é contínua no 0, 0. Nesse caso, você vai lembrar, que inclusive já lembraram aqui, né, em aulas passadas, que existe um resultado do cálculo 1 que lhe ajudava nesse momento. Lá em cálculo 1, você aprende que toda função derivável é contínua. Vocês lembram disso? Cálculo 1, né? Toda função derivável é contínua. Então, vou até escrever aqui. Isso aqui é no cálculo 1. Se você tem f derivável, isso implicava que f era contínua. Aí você tinha também a negação disso daqui, né? Porque isso aqui também significava que se f não era contínua, então f não era derivável. Tá? Estão lembrando? Vocês usaram isso aqui lá? Pois é. Então, alguém, né, poderia, como já foi dito aqui, poderia dizer assim, professor, mas se eu já provei que a função é derivável, então já não significa que ela é contínua, porque no cálculo 1 funcionava assim. Aí eu posso falar, pode ser que seja, mas para isso a gente tem que verificar se no cálculo 2 eu ainda tenho esse resultado. Aí nesse caso, olha o que vai acontecer. Bora ver se essa função é contínua mesmo. Bom, para eu provar que ela é contínua, eu teria que mostrar que o limite
aplicado nesse ponto 00 tem que dar 0, já que esse que é o valor da função no ponto, na origem. Só que será que o limite existe? Vamos ver. Eu tenho que calcular aqui o limite quando xy tende a 00 da minha função g. Ó, essa questão até é boa, né, para a gente revisar um pouco de limite. Quero calcular esse limite. O que eu vou fazer? O meu ponto ele tende à origem, mas ele não é a origem. Então, nesse caso, a minha função ela se comporta como aquela função racional. Então, eu vou ter xy tendendo a 00, e aqui x vezes y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu quero provar que esse limite existe, ou provar que esse limite não existe. Se eu for tentar provar que esse limite existe, eu tenho alguns caminhos para verificar. Por exemplo, eu poderia fatorar, mas nesse caso aqui não tem fatoração, então não dá. Uma segunda possibilidade para esse daqui é eu tentar mostrar que ele é o produto de uma função que é limitada vezes uma função que vai para 0. Só que quando eu tento fazer isso, tento separar minhas funções, vai ficar vai ficar y vezes x sobre x quadrado mais y ao quadrado. É porque eu tenho que tirar algum daqui para ficar duas funções. Esse daqui realmente vai para 0. Mas esse daqui é limitado? Não, não é limitado. Então você não ia conseguir provar. Aí então você começa a suspeitar que talvez esse limite não exista. Se eu for por esse caminho, se eu for tentar provar que o limite não existe, então eu vou ter que pegar duas curvas e eu tenho que mostrar que o limite vai dar diferente. Aí vamos tentar então. Vamos pegar a primeira curva, vou chamar de α1, uma curva bem básica, né? T0, que a gente tem usado aqui, e vamos calcular o limite, mas só percorrendo essa curva aqui no meu domínio. Como é que vai ficar meu limite? Então, vai ficar limite, quando t tende a 0, de g. Bom, como a minha curva é t0, então o g vai ser t0 aqui. Isso aqui vai ser limite, quando t tende a 0, agora é só substituir, né? Vai ficar t vezes 0, que é 0, sobre t ao quadrado, mais 0 ao quadrado. Então vai ficar assim. Esse limite aqui vai dar 0. Dá 0 porque o numerador é 0, e o denominador só tende a 0. Então nesse caso aqui é o próprio 0. Agora me digam aí uma segunda curva que eu posso usar. Vocês que já estão estudando o limite, já estão bem profissionais nisso daqui, me digam uma segunda curva para dar um valor diferente. T e T, muito bem. Então, ó, T e T. Quando eu jogo essa curva, o meu limite, quando T tende a 0, que vai ser G de T e T, vai ser igual ao limite, quando T tende a 0, aqui vai ficar T vezes T, T quadrado, sobre T quadrado mais T quadrado, 2T quadrado. Simplifico, e aí nesse caso vai dar meio. Escolhi duas curvas e o limite deu diferente. O que significa? Que o limite não existe. O limite não existe. Ora, se o limite não existe, essa função é contínua na origem, sim ou não? Não. Se o limite não existe e a função está definida na origem, ela é 0, mas o limite não existe, então é porque ela é descontínua na origem. Tá? Então, vou escrever isso aqui. Ó. Então, G não é contínua no ponto 0, 0. Aí você pode dizer, professor, mas e aquele resultado? Que se f é derivável, então f é contínua. Ele só vale no cálculo 1? Resposta é sim. Então, aquilo que você aprendeu de toda a função derivável ser contínua só vai valer para o cálculo 1. Aqui no cálculo 12, eu acabei de te mostrar um exemplo onde isso não acontece. Então, eu te dei um contra-exemplo que derruba essa possibilidade de isso ainda servir aqui para o cálculo 2. Só que, gente, isso aqui não é legal. Por quê? Aquele resultado ele era importante.
você garantir que uma função ser contínua era importante para a gente. Então, na verdade, o que a gente vai fazer agora é tentar recuperar esse resultado, mas não com funções deriváveis, porque não dá. Já mostrei que não serve. Então, eu vou ter que mostrar para vocês uma nova definição e verificar que essa nova definição, ela sim vai preservar esse resultado. E essa definição, ela é muito bonita. É por isso que eu estou feliz aqui hoje. Vou mostrar para vocês a definição. Então, quero falar agora sobre o que vai ser para a gente uma função diferenciável. Gente, não se assustem, tá, com a definição. Depois você se acostuma, depois você começa a gostar dela, tá bom? Então, ó, definição. Dizemos que f é diferenciável em um ponto, vou chamar aqui um ponto AB, quando existirem constantes Mn tais que f de A mais H, B mais K, deixa eu colocar de amarelo aqui, f de A mais H, B mais K é igual a f de AB mais m vezes H mais n vezes K mais uma função que depende de H e K, sendo que isso aqui acontece. O limite, quando HK tende a 0, 0, dessa função R dividido pela norma, isso aqui é igual a 0. Tá? Então, essa daqui vai ser a nossa nova definição. Então, agora você já sabe, ser diferenciável não é a mesma coisa que ser derivável. Então, uma função derivável e uma função diferenciável são coisas diferentes. O que é uma função ser derivável? As derivadas parciais existem. Simples assim. E o que é uma função diferenciável? Uma função diferenciável é uma função que satisfaz essa equação aqui. Tá? Ou seja, pega um ponto da função, um ponto do domínio. Aqui eu estou considerando o ponto AB. Eu quero saber se a função é diferenciável nesse ponto. Então, olha só. Quando eu faço um acréscimo a partir desse ponto, ou seja, eu estou andando a partir de A, um acréscimo de H, e a partir de B, um acréscimo K, nesse caso, isso aqui é igual a eu aplicar a função só no ponto, mais uma constante vezes o acréscimo em x, mais uma constante vezes o acréscimo em y, mais uma função que eu estou chamando de r. Essa função aqui a gente vai chamar também de uma função resto. Depois a gente vai entender melhor por quê. Mas ainda vai ter aqui um pedaço de função que é essa função resto. Essa função resto depende só dos acréscimos, que é hk. E tem um porém para ela aqui. Quando eu for calcular o limite dessa função resto sobre a função norma, quando hk tende à origem, isso aqui dá 0. O que significa que essa função resto ela vai para 0 mais rápido do que a função norma. Então, ela está indo para 0 mais rápido que a função norma, por isso que aquele limite está no 0. Isso aqui é a definição. É só definição, gente. Definição é definição. Então, tudo certo com a definição?
Gostaram da definição? Bem, então, quem sabe na prova de vocês eu pergunto assim, olha, diga qual é a definição de função diferenciável. É uma boa questão. Olha, nunca fiz isso. Quem sabe dessa vez. Então, diga qual é a definição de função diferenciável. Então, a definição é essa daqui que vocês estão vendo. Aí tá, só que como eu sempre falo para vocês, definir as coisas eu posso definir de qualquer jeito. A pergunta é, por que eu ia definir um negócio desse daqui? Até que no primeiro momento parece ser tão complicado, parece ser tão inútil, de certa forma, né? Por que eu ia definir algo assim? A resposta é porque isso aqui tem consequências importantes, que a gente vai começar a falar agora. Tá? Então, vou demonstrar aqui algumas coisas para vocês. Mas antes de eu demonstrar, eu queria só fazer uma observação. Observação. Se o limite de RHK sobre a norma, quando HK vai para 0, 0, se isso daqui é igual a 0, isso significa, isso implica que o limite só da função R está indo para 0. O primeiro resultado que a gente vai demonstrar é esse daqui, mas é uma demonstração simples até. Então, ó, demonstração. Como é que a gente vai fazer? Eu quero provar que isso aqui é 0, tá? E eu vou usar isso aqui como verdade. Então, eu quero provar isso daqui. Então, vai ficar limite de RHK quando HK tende a 0, 0. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, ó. Quando HK tende a 0, 0. Olha o que eu vou fazer. Eu vou dividir e multiplicar pela função norma. E aí eu não estou alterando em nada no meu limite. Então, se eu faço isso, vai ficar a função resto dividido pela norma vezes a norma. Bom, eu estou assumindo que esse quociente aqui, ó, ele vai para 0. Então, já tenho que ele vai para 0. Agora eu te pergunto, a função norma, nessa condição aqui, ela vai para 0? O que vocês acham? A função norma, nessa condição aqui, vai para 0, gente? O que é a função norma, né? Vamos relembrar, o que é uma função norma? Por exemplo, imagine que eu peço para você, calcule a norma desse ponto aqui. O que é a função norma para a gente aqui em cálculo 2? Não é? Deixa eu colocar aqui. Ó, a função norma nada mais é do que raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Não é isso? É, né? Então tá aqui. Então, ó, se h e k estão tendendo a 0, 0, quanto é que vai dar isso aqui, gente? Vai dar 0. Então, a norma sozinha também vai para 0. Então, eu consigo provar que esse limite é 0. Pronto, provei. Agora sim, eu vou para um dos meus resultados principais de hoje. Então, agora eu quero provar o seguinte, que se f é diferenciável, isso implica que f é contínua. Ó, agora que eu defini o que é uma função diferenciável, vocês vão ver que eu já vou conseguir recuperar esse resultado aqui.
Então não é, lá no cálculo 1 era f derivável implicava que f era contínua. Aqui em cálculo 2 não, se f é diferenciável, então ela é contínua. Vamos demonstrar. Então, como é que eu provo isso daqui, gente? Bom, assumindo que f é diferenciável, será que eu consigo mostrar que ela é contínua? O que é uma função contínua para a gente? Uma função contínua é quando acontece isso aqui, ó. É quando o limite de f de xy, quando xy tende a um ponto AB, é igual a f de AB. Então, isso aqui que é uma função contínua. E o que é uma função diferenciável? É uma função que satisfaz essa igualdade aqui. Com esse detalhe, né? Com esse limite aqui indo para zero. Então, se eu assumir essa igualdade, eu consigo provar que ela é contínua? É isso que a gente vai tentar fazer agora. Então, para isso, ó, o que eu vou fazer? Se f é diferenciável, então eu tenho isso daqui, né? Se f é diferenciável, aqui eu vou abreviar, tá? Então, eu sei que f de a mais h, b mais k, é igual a f de AB mais m vezes h mais n vezes k mais essa é a minha função. Eu tenho essa igualdade. O que eu vou fazer? Eu vou passar o limite dos dois lados. Então, vou passar o limite do lado esquerdo, limite quando hk tende a 0, 0, e vou passar aqui também o limite quando hk tende a 0, 0. Tá. Do lado esquerdo eu vou deixar do jeito que está aqui. Agora, do lado direito, olha só o que vai acontecer. Aqui eu tenho h. O h está indo para quanto? Para 0. Então, h vezes uma constante, só que h está indo a 0, isso aqui dá quanto? Isso aqui dá 0. Tá? Então, primeiro ponto, ó, isso aqui vai zerar. Aqui é a mesma coisa. Eu tenho uma constante vezes k, mas k está indo para 0. Então, isso aqui também vai para 0. E quanto é o limite para aquele limite dessa função aqui? É 0, porque a gente acabou de provar na observação. Né? Então, pela observação, essa função aqui ela vai para 0 naquele limite. Então, isso aqui também vai para 0. Então, do lado direito, quem foi que sobrou? Isso daqui. Isso daqui não é uma constante, sim ou não? É, porque a função aplicada é um ponto específico. Isso aqui é uma constante. Qual é o limite da constante? Ela mesma. Tá? Então, do lado direito, eu vou ter ela mesma. Então, do lado direito vai ficar f de AB. Gente, isso aqui eu já provei que ela é contínua. Mas só para ficar do jeito que está aparecendo aqui, que é como a gente está acostumado, se você quiser, ó, eu posso, para esse limite aqui, eu posso fazer uma mudança de variáveis. Então, por exemplo, eu posso escolher aqui, para esse a mais h, eu vou chamar de x. Para esse b mais k, eu vou chamar de y. Então, ó, vou fazer aqui no cantinho. Eu estou chamando x de a mais h e eu estou chamando y de b mais k. Então, como é que vai ficar essa função aqui? Vai ficar f de xy. Né? Já que eu chamei esse aqui de x, aqui eu chamei de y, vai ficar assim. E como é que vai ficar o limite? Bom, o h estava tendendo a 0. Quando o h tende a 0, o x vai tender a a. Quando o k tende a 0, o y vai tender a b. Então, aqui o meu limite vai ficar com xy tendendo a b. Acabou. Então, ó, acabamos de demonstrar que sim, que se uma função é diferenciável, então ela é contínua. Então, pronto. Já recuperamos o resultado. Então, agora você pode falar. Se você sabe que uma função é diferenciável, você já pode afirmar. Então, a função ela é contínua. Só que essa definição aqui, ela é mais poderosa ainda. E eu vou mostrar para vocês um outro resultado.
fazer aqui no meio. Ó, já fizemos 2 demonstrações. Então ainda tem só mais umas 3 ou 4, eu acho. Vamos lá, segunda proposição. Se f é diferenciável, vou abreviar aqui, implica que f é derivável. Derivável. Então, olha só, se f é diferenciável, você já sabe que ela é contínua. Além disso, se f é diferenciável, você já pode afirmar também que ela é derivável. Quando eu digo derivável aqui, eu quero dizer que as derivadas parciais existem, tanto em relação a x quanto em relação a y. Agora nós vamos provar isso daí. Então, para provar, o que eu vou fazer para provar isso daqui? Bom, eu já tenho que ela é diferenciável, então aquela igualdade, eu já tenho ela é verdade. Então agora, eu vou considerar, para essa igualdade aqui, ó, eu vou considerar que o k é igual a 0. Quando eu considero que o k é igual a 0, eu estou considerando que não tenho variação em y, eu só vou ter variação em x. É isso que eu estou considerando. Então, ó, para k igual a 0. Como é que vai ficar aquela minha igualdade? Vai ficar assim, f de a mais h, e aqui vai ficar só b, né, porque não tem mais o k, porque o k é 0, igual a f de ab mais m vezes h mais, gente, essa parcela aqui, ó, eu não vou colocar, né? N vezes k. Por quê? Porque eu estou considerando que o k é 0. Então, isso aqui vai sumir. Aí eu venho para cá agora. Mais r de h, 0. Vai ficar assim. Agora, eu vou ajeitar essa equação. Vou ajeitar para ela ficar assim. Deixa eu fazer aqui. Vai ficar f de a mais h, b. Esse daqui vai aparecer no primeiro membro subtraindo. Então, vai ficar menos f de ab igual. O que sobra do outro lado? M vezes h. E isso daqui. Só que eu vou dividir todo mundo por h. Então, dividir por h. Aqui vai ficar só m mais r de h0 sobre h. Então, eu só ajeitei essa minha equação. Esse aqui apareceu no primeiro membro subtraindo. E eu dividi todo mundo por h. Então, aqui eu obtive essa fração. Aqui eu simplifiquei o h que já estava aqui com o que eu dividi. E ali ficou assim. E agora eu vou passar o limite. Quando h tende a 0. Então, aqui, ó, passando o limite. Quando h tende a 0. E aqui também vou passar o limite. Quando h tende a 0. Bom, vamos ver o que vai acontecer. Do lado direito, eu tenho uma constante. O limite da constante é ela mesma. E esse daqui, essa fração, quanto vocês acham que vai dar essa fração aqui? Essa fração ela vai dar 0. Por que ela vai dar 0? Porque eu não tenho isso daqui, gente? Eu não tenho esse limite aqui? Ele não existe? Existe, né? Esse limite existe, e ele é 0. Toda vez que o limite existe, ele é único. O que significa que se você já sabe que o limite existe, não importa o caminho que você escolher, a curva que você escolher, o resultado sempre tem que ser o mesmo. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu considero k igual a 0, é como se eu estivesse caminhando numa curva só, que é na curva t em x, 0 em y. Ora, mas se aquele limite existe, então ele vai existir para qualquer curva. Então, nesse caso, esse limite aqui também existe e ele é 0. Então, isso aqui vai
zerar. Então, do lado direito vai ficar só M. Então, vai ficar M. Do lado esquerdo, se você reparar, isso aqui nada mais é do que a definição de quem? Da derivada parcial de f em relação a x, que é aqui que está variando. Então, do lado esquerdo, o que você tem, na verdade, é a definição da derivada parcial de f em relação a x aplicada no ponto AB. Ou seja, esse limite aqui, que é a derivada parcial, ele existe e é igual a m. Tá? Então, acabei de provar que a derivada parcial em relação a x existe, e mais, eu estou dizendo que a derivada parcial em relação a x aplicada no ponto AB é justamente aquela constante m, que aparece lá na definição de função diferenciável. Da mesma forma, eu também consigo provar, agora só que para h igual a zero, eu consigo provar também que a derivada parcial de f em relação a y aplicada no ponto existe e é igual a quem da minha equação? Igual a n. Tá? Então, de forma análoga, eu também consigo provar isso daí. Vou escrever logo aqui. Então, de forma análoga, eu também consigo provar. Claro que aqui eu estou pulando demonstração, né? Mas como a demonstração ela é basicamente a mesma coisa que eu fiz agora, você consegue reproduzir na sua casa. Tá? Então, com isso, a gente mostra que se uma função é diferenciável, então ela é também derivável. Aí agora, eu vou mudar aqui a minha definição, porque eu acabei de mostrar para vocês que essas constantes aqui, ó, m e n, elas existem e elas são as derivadas parciais. Então, agora eu vou escrever essa definição de um outro jeito. Vou escrever assim. Vou escrever que isso aqui é igual f de AB mais, aqui eu vou escrever f, ou seja, a derivada parcial de f em relação a x aplicado em AB vezes h, mais derivada parcial de f em relação a y aplicada em AB vezes k, mais a minha função que a gente está chamando de função resto. Então, essa é a nossa definição. Agora, eu vou fazer um resumo do que a gente demonstrou até aqui. Então, primeiro, nós definimos o que é uma função diferenciável. Está aqui a definição de função diferenciável. Depois, a gente demonstrou alguns resultados, que eu vou resumir aqui no quadro. Vou usar esse último quadro para resumir. Colocar assim, ó, resumo. Bom, o que é que nós aprendemos até agora? Nós aprendemos que se f é diferenciável, isso significa que f é contínua. Só que isso também significa que f é derivável. Tudo bem? Então, se você já sabe que uma função é diferenciável, então você também pode afirmar que ela é contínua e derivável. Você pode afirmar as duas coisas. Que outras informações a gente pode tirar daqui desse resumo? Outra informação importante é: se a minha função não é contínua, então quer dizer o quê? Que ela não é diferenciável. Tá? Se uma função não é contínua, então ela não é diferenciável. É bom a gente colocar isso aqui embaixo, né? Então, vamos lá. Então, vou até colocar. Se f não é contínua, isso é suficiente para você afirmar que f não é diferenciável.
Vou abreviar aqui. Da mesma forma, se f não é derivável, ou seja, se os derivados parciais não existem, então você já pode afirmar também que f não é diferenciável. Uma pergunta que eu faço para vocês agora. Se uma função é contínua, significa que ela é diferenciável? Sim ou não? Se uma função é contínua, eu já posso afirmar que ela também é diferenciável? Sim ou não? Não, não posso. Tá? Porque aqui, ó, só a ida. Se uma função é diferenciável, ela é contínua. Agora, se ela é contínua, não quer dizer que ela seja diferenciável. Pode ser que sim ou pode ser que não. Segunda pergunta. Se uma função é derivável, significa que ela é diferenciável? Sim ou não? Não também. Né? Se uma função é derivável, não quer dizer que ela seja diferenciável. Terceira pergunta. Se uma função... Ó, questão de prova. Boa pergunta de prova. Se uma função é contínua e derivável, eu já posso afirmar que ela é diferenciável, sim ou não? Se uma função é contínua e derivável, eu já posso afirmar que ela é diferenciável, sim ou não? Resposta é não. Não foi provado isso. Não foi provado. O que a gente provou, ó, se A acontece, então B acontece e C acontece. Agora, o fato de B e C acontecerem não quer dizer que A vai acontecer. Isso aqui não foi provado. Tá? A gente só provou a ida. Nós não provamos a volta. Então, não. Por mais que uma função seja derivável e contínua, não quer dizer que ela também vai ser diferenciável. Tá? Então, ou seja, professor, o que vale então? Só vale o que eu escrevi aqui agora. Só vale isso aqui por enquanto. Então, o que você pode afirmar? Se f é diferenciável, então ela é contínua. Se f é diferenciável, então ela é derivável. Ou então, se f não é contínua, ela não é diferenciável. Ou, se f não é derivável, então ela não é diferenciável. Até aqui alguma dúvida? Tudo certo? Então, a gente vai resolver alguns exercícios aí para fixar. Bom, então, pelo menos a parte da demonstração já foi quase toda, né? Eu sei que vocês estavam gostando bastante, mas agora a gente vai tentar fazer alguns exercícios. Então, vamos lá. Aqui para o slide. Definição. A definição de uma função diferenciável nós já vimos. Está aqui a nossa definição. A partir desta definição, o que a gente demonstrou? Primeira coisa, a gente demonstrou que se uma função é diferenciável, então ela é contínua. Segunda coisa, nós demonstramos que se uma função é diferenciável, então as derivadas parciais existem. E as derivadas parciais são justamente aquelas constantes m e n. Bom, então agora vamos verificar, bora fazer esse exercício, né, e verificar se essa função aí ela é diferenciável. Fazer aqui. Bom, a função que ele me deu é f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos lá. Gente, ele quer que a gente verifique se essa função ela é diferenciável. Alguém poderia dizer assim, professor, mas eu já sei que essa função ela é contínua. Eu já sei que ela é derivável. Então, eu já não posso afirmar que ela é diferenciável? Não, não pode. Então, se eu não posso, como é que eu vou provar que ela é diferenciável? Pela definição. E como é que prova pela definição? Eu tenho que mostrar que essa função, ela satisfaz essa equação aqui, ó. Ela satisfaz essa equação. Só que não só satisfaz a equação, mas essa função que aparece aqui, ela tem que satisfazer esse limite aqui. Tá? Se eu conseguir provar isso daqui, eu consigo, né, mostrar, dizer que ela é diferenciável. Só que você vai dizer, professor, mas não é difícil mostrar essa equação aqui. E de fato não é, gente. Porque, para eu mostrar essa equação, o que eu tenho que fazer?
Tenho que pegar a função, aplicar nesse ponto aqui, isso eu sei fazer. Eu tenho que pegar a função, aplicar num ponto AB, isso eu também sei fazer. Eu tenho que derivar a função em relação a x, isso eu sei fazer. Depois multiplicar por um h. E eu tenho que derivar a função em relação a y, isso eu sei fazer, multiplicar por k. E quem vai ser essa função resto aqui? Essa função resto vai ser isso daqui, menos isso, menos isso, menos isso. Então, definir a minha função resto, ela é simples. O problema é, ela vai satisfazer esse limite aqui? Esse que é o problema. Definir a função resto não é o problema. O problema é mostrar que ela vai satisfazer esse limite aqui. Mas, nesse caso, vamos ver se a gente consegue demonstrar. Então, primeira coisa, para uma função dessa aqui, vamos calcular a derivada parcial em relação a x e vamos calcular a derivada parcial em relação a y. Derivada parcial em relação a x é 2x, derivada parcial em relação a y é 2y. Então, quem vai ser a minha função resto? A minha função resto vai ser f de a mais h, b mais k, menos f de ab, menos derivada parcial de f em relação a x aplicada no ponto AB, vezes h, menos derivada parcial de f em relação a y, aplicada no ponto AB, vezes k. Isso é a minha função resto. Mas quem é essa função aqui? Bom, é eu pegar essa função, no lugar do x eu tenho que escrever a mais h, no lugar do y eu escrevo b mais k. Então vai ficar r de hk igual. Gente, vamos lá. Se eu jogo a mais h em x ao quadrado, vai ficar a mais h ao quadrado. Então, quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado segundo. Aqui é a mesma coisa, mas se eu colocar b mais k ao quadrado, vai ficar b ao quadrado, mais 2 vezes b vezes k, mais k ao quadrado. Menos f de AB. Quem é o f de AB? No lugar do x eu coloco a, no lugar do y eu coloco b. Então vai ficar menos a ao quadrado, menos b ao quadrado. Aí, menos derivada parcial em relação a x, é 2x. Aplicado em AB, é 2 vezes a. Então vai ficar menos 2 vezes a vezes h. Menos, aqui, quem é essa derivada parcial? 2 vezes y. Aplicado nesse ponto, fica 2 vezes b. Então, é 2 vezes b vezes k. 2 vezes b vezes k. Ah, professor, está um absurdo isso daí. Não está, gente. Dá para simplificar. Olha só que legal. Aqui eu tenho a ao quadrado e aqui eu tenho menos a ao quadrado. Aqui eu tenho 2ah e aqui também, só que menos. Aqui eu tenho b quadrado e aqui menos. E aqui eu tenho 2 vezes b vezes k e aqui menos. Tá aqui. Quem sobrou aqui? H ao quadrado e k ao quadrado. Só isso. Então, a minha função resto, para essa função, vai ser h ao quadrado mais k ao quadrado. Agora, olha só, vocês concordam comigo que isso daqui é a mesma coisa que a norma de hk ao quadrado? Sim, né? E agora? Agora só falta eu provar que isso aqui acontece, ó. Que esse limite aqui acontece. Limite da função resto sobre a função norma, isso aqui tem que dar zero. Tá? Bora ver se isso vai acontecer nesse caso. Então, vamos lá. Então, o limite de hk tendendo a 0, 0 da função resto, que é a norma ao quadrado dividido pela função norma. Bom, aqui eu vou simplificar essa função com uma daqui. E quando isso aqui vai para zero, a gente já sabe que a função norma sozinha é zero. Então, com isso, já que eu mostrei que esse limite é zero, eu acabei de provar que sim,
que a minha função ela é diferenciável. Aí você vai dizer, professor, então quer dizer que toda vez que eu quiser provar que uma função é diferenciável, eu vou ter que aplicar esse passo a passo. Ou seja, primeira coisa, eu vou ter que me lembrar dessa definição aqui, dessa equação. Sim, você tem que lembrar da definição, é importante, né? Segundo passo, eu vou isolar a minha função resto. Sim. Terceiro passo, eu vou calcular esses valores aqui tudinho para a minha função e simplificar o que der para simplificar. Sim. Quarto passo, eu vou pegar o que sobrou, dividir pela norma, aplicar esse limite e eu tenho que provar que isso é zero. Sim. Isso você vai ter que fazer para provar que é diferenciável. Isso provando pela definição. Aí você vai dizer, professor, não tem um jeito mais fácil de mostrar que uma função é diferenciável? A resposta é, tem. Tem um jeito mais fácil, que é por meio de um teorema, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, nem sempre você vai mostrar que uma função é diferenciável pela definição, apesar de que é o jeito mais divertido que você poderia ter. Então, vamos lá. Antes, né, ainda tem outro exercício para a gente fazer, mas eu queria logo mostrar. Está aqui, eu vou logo mostrar para vocês, depois a gente faz outros exercícios. Olha só, dizemos que uma função ela é de classe C1, presta atenção nessa definição, quando as derivadas parciais existem e são contínuas. Tá? Então, dizemos que uma função é de classe C1 quando as derivadas parciais existem e elas são funções contínuas. Tá? Então, isso é uma função de classe C1. Teorema. Se uma função é de classe C1, então ela é diferenciável. Tudo bem? Então, olha só, eu acabei de definir aqui com vocês o que é uma função de classe C1. E o que é? É quando as derivadas parciais são funções contínuas. Nesse caso, por definição, você pode dizer que a função é de classe C1. Toda função de classe C1 é diferenciável. Tá? Então, por exemplo, se eu já soubesse desse teorema, na hora que eu fosse resolver essa questão aqui, o que eu faria? Primeira coisa, derivaria aqui, derivei, calculei as derivadas parciais. Eu te pergunto, essas derivadas parciais, elas são funções contínuas? Sim ou não? Sim, são. Então, tá aqui, Aqui são contínuas. Se as derivadas parciais de primeira ordem são contínuas, isso significa que a minha função é de classe C1. Escreva assim, E se a minha função é de classe C1, então ela é diferenciável. Aí, gente, tem outras definições a partir dessa que eu poderia falar assim, olha, se a minha função ela tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então ela é de classe C2. E assim por diante. Se uma função ela tem derivadas até quinta ordem e são funções contínuas, então ela é de classe C5. E assim por diante. Se uma função tem todas as derivadas, todas as ordens contínuas, então ela é de classe C infinito. Mas são só definições. Mas a mais importante para a gente hoje é essa daqui. Se uma função é de classe C1, então ela é diferenciável. Então eu vou escrever isso aqui no resumo. Então, se f é de classe C1, então, se f é de classe C1, então f é diferenciável. Tá? Então, isso aí você vai poder usar. Tá bom? Ok. Então, deixa eu voltar aqui. Bora voltar para o exercício. Olha, terceiro exercício. Verifique se a função ela é diferenciável no ponto 0, 0. É essa função aí, raiz quadrada. Primeiro é uma função simples, né? É só a raiz quadrada. Então, terceira questão. Eu tenho raiz quadrada, x² mais y²
Ele quer no ponto 00. Vamos lá. Olha só, ele pede para a gente verificar se essa função ela é diferenciável nesse ponto. Como é que a gente vai fazer? Bom, eu poderia tentar ver se essa função ela é de classe C1. Então, eu poderia calcular as derivadas parciais dela. Se eu calcular as derivadas parciais, vai ficar assim, ó. Derivada parcial em relação a x igual. Aí eu aplico a regra da cadeia. No final vai ficar x sobre raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Se eu derivo em relação a y, vai ficar y sobre a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Apliquei as regras de derivação. Eu te pergunto, essas funções aqui que foram resultado, elas são contínuas no 00? Elas não são nem definidas no 00. Então, nesse caso, nem posso usar aqui a regra de derivação. Então, como ele quer no 00, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que calcular a derivada pela definição, para poder ver se realmente as derivadas existem. Então, vamos lá. Vou tentar calcular a minha derivada em relação a x, derivada de g em relação a x, aplicado no ponto 00. Por definição, vamos lá. Limite quando h tende a 0. Se eu estou derivando em relação a x, então aqui em x vai ficar 0 mais h, que é h, menos g de 00, dividido por h. Bom, se eu pego essa função e aplico 00, quanto é que vai dar, gente? Vai dar 0. Então, isso aqui vai zerar. E agora aqui, vamos ver quanto é que vai dar. Isso aqui vai ser limite, quando h tende a 0. No lugar do x eu coloco h, no lugar do y eu coloco 0. Então, vai ficar raiz quadrada de h ao quadrado mais 0, né? Então, vai ficar isso daqui. Isso daqui vira módulo. Então, é limite do módulo de h sobre h, quando h tende a 0. Aí aqui eu tenho duas possibilidades. Eu tenho uma possibilidade para quando h vai para 0 à direita e quando h vai a 0 pela esquerda. Por que isso é importante? Porque a função modular, ela muda no 0. Ela tem um gráfico ali importante. Então, nesse caso, ó, não te esquece, quem é uma função modular? Ela é ela mesma, se h é maior ou igual que 0, e ela é menos h, se h é menor que 0. Então, nesse caso aqui, ó, se eu for calcular o limite quando h tende à direita, que no caso é positivo, isso aqui vai ficar h sobre h. Simplificando, vai dar 1. Agora, se eu for calcular o limite quando h tende à esquerda, 0 à esquerda, aqui é negativo, então aqui no módulo vai ser menos h. Simplificando, vai dar menos 1. Ou seja, qual é a minha conclusão aqui, gente? Que a derivada parcial ela não existe. A derivada parcial em relação a x não existe. Se a derivada parcial em relação a x não existe, então o que eu posso concluir? Que a minha função ela não é diferenciável. Tá? Então, olha só. Acabei de mostrar que a derivada parcial em relação a x aplicada no ponto 00, ela não existe. Logo, g não é diferenciável em 00. Tá bom? Então, isso é uma forma de você mostrar que uma função não é diferenciável. Quando você consegue provar ou que a derivada parcial não existe, ou que ela não é contínua. Se você conseguir provar qualquer uma dessas, você já consegue provar que a função não é diferenciável. Porque o que eu estou usando é isso daqui, ó. É esse resultado aqui que eu usei. Então, eu mostrei que se f não é derivável, então f não é diferenciável. Bora para mais um exercício dessa parte aí. Olha só, verifique se essa função ela é diferenciável no ponto 00.
Esse daí é bem legal. Eu tenho h de xy igual a x vezes y elevado a 4 dividido por x ao quadrado mais y elevado a 8, quando xy é diferente de 0, 0 e 0, se xy é igual a 0, 0. Bom, gente, nesse caso aqui, se eu for tentar calcular as derivadas parciais, elas vão existir e elas vão ser zero. Tá? Se eu tentar calcular as derivadas parciais, aqui nesse caso, elas vão ser zero. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, h de x aplicado no ponto 0, 0, vai ser, isso aqui é a derivada parcial, tá? Vai ser o limite quando h tende a 0 de h, aqui não tá bom, né? A função ser chamada de h também, vou chamar a função de f mesmo, fica melhor. Pronto, então aqui vai ficar f de h0 menos f de 0, 0 sobre h. Bom, f de 0, 0 você já sabe que é 0. Agora aqui, f de h0, perceba que se o y é 0, aqui em cima já vai zerar. Então vai ficar 0 sobre h quadrado, isso aqui é 0 também. Aí pelo mesmo motivo que a gente resolveu ainda agora, esse limite aqui vai dar 0. Então ele existe. E na verdade isso aqui também vai ser igual à derivada parcial em relação a y. Então, pelo mesmo raciocínio, as derivadas parciais, elas existem. Então, a minha função ela é derivável. Com isso, já posso afirmar que ela é diferenciável? Não. Eu consigo mostrar que essas funções, essas derivadas aqui, elas são contínuas? Aí eu ia ter um trabalho para mostrar que elas são contínuas, porque eu ia ter que usar o limite. Mas tem outro caminho que eu posso seguir, para tentar mostrar, por exemplo, que não é diferenciável. Qual é o outro caminho que eu posso seguir? Eu posso tentar mostrar que essa função, sem ser derivada parcial, ela não é contínua. Se eu conseguir provar que a função não é contínua, aí acabou. Eu já posso afirmar que ela não é diferenciável. Então é isso que eu vou tentar fazer. Ó. Então isso aqui não me ajudou muito. Então vamos tentar mostrar que ela não é contínua. Para isso, então, eu vou calcular o limite quando xy tende a 0, 0 da minha função. Se eu estou tendendo a 0, 0, ela se comporta assim. Então, vai ficar x y à quarta sobre x ao quadrado mais y elevado a 8. Aqui. Aí tá. O que a gente vai fazer agora? Vou tentar achar duas curvas que me dão resultados diferentes. A primeira curva que eu vou escolher é aquela que a gente sempre escolhe, né? Vamos escolher t e 0. Aí, nesse caso, o meu limite para t tendendo a 0 vai ficar, no lugar do x é t, no lugar do y é 0. Então, vai ficar 0 sobre, aqui embaixo, t quadrado. Isso aqui vai dar 0. Vocês conseguem me dizer uma outra curva agora? Vocês estão estudando limite, né? Bastante. Consegue me dizer uma outra curva que vai dar um outro resultado para essa questão? Não? Tem essa daqui, ó. T à quarta e t. Por que eu escolhi essa? Porque eu quero que todo mundo aqui fique com o mesmo expoente, para eu conseguir simplificar. Mas para eles ficarem com o mesmo expoente, ó, eu precisaria disso daqui. Aí quando eu fizer isso lá, olha quanto é que vai dar. Vai ficar limite quando t tende a 0. Aí aqui no lugar do x, vou colocar t à quarta. Então vai ficar t à quarta. Vezes o y já estava aqui elevado a 4. Então vai ficar t elevado a 4. Aí dividido. Aqui embaixo, ó, era x ao quadrado. Só que aqui o x é t à quarta. Então vai ficar
t à quarta ao quadrado. Aí mais, aqui o y é t, fica t à oitava. Aí isso aqui vai ser igual, limite, quando t tende a zero. Aqui, conserva a base e soma os expoentes. 8. Aqui eu multiplico. 4 vezes 2 é 8. Então, t elevado a 8 mais t elevado a 8. 2 vezes t elevado a 8. Simplifico. E no final, o resultado foi meio. Ou seja, esse limite aqui, ele existe? Sim ou não? Não. Então, esse limite aqui, ele não existe. O que significa que f não é contínua. Não é contínua em 0, 0. O que significa, então, que f não é diferenciável em 0, 0. Acabou. Então, conseguimos provar que ela não é diferenciável. Como? Mostrando que ela não é contínua. Então, você tem esses caminhos aí a percorrer. Próximo exercício. Verifique se essa função u ela é diferenciável. Gente, nesse caso, perceba que u não é uma fração. Quando você deriva, ela não vai dar nenhum problema. Essa aqui eu vou deixar para casa. Mas ela é bem simples. Porque o que você vai fazer nessa questão aqui? Você vai derivar a função, deriva em relação a x, deriva em relação a y, deriva em relação a z. Se os resultados forem funções contínuas, é porque ela é de classe o quê? De classe C1. E se ela é de classe C1, ela é o quê? Diferenciável. Tá bom? Bom, então vamos para a segunda parte da aula. Quero falar um pouquinho com vocês. A gente não vai conseguir terminar hoje, mas pelo menos queria começar a falar sobre aproximação linear. Então, vou usar aqui. Pessoal, vamos supor que a gente tem uma função que é diferenciável. Se uma função é diferenciável, então você já sabe que isso aqui acontece. Você tem f de a mais h, b mais k, igual a f de ab, mais derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto AB, vezes h, mais derivada parcial de f em relação a y aplicada em AB vezes k, mais a nossa função resto. Então, se uma função é diferenciável, você já sabe que isso acontece. Agora, eu vou fazer algumas mudanças nessa igualdade, mas perceba que eu não vou alterar a igualdade, só vou fazer algumas mudanças de variáveis mesmo. Então, por exemplo, de novo, eu vou chamar aqui, ó, a mais h, eu vou chamar de x. E aqui, ó, b mais k, eu vou chamar de y. Aí, nesse caso, vou até escrever aqui no canto, ó, eu estou chamando x de a mais h. Estou chamando y de b mais k. O que significa também que eu estou chamando h de x menos a. E eu estou chamando k de y menos b. Então, onde aparecer h e k, ou eu vou escrever x menos a, y menos b, ou também posso escrever simplesmente delta y. E aqui posso escrever delta x. Posso usar ou um ou outro, já que isso aqui é uma variação em x, isso aqui é uma variação em y. Então, eu vou usar os dois aqui nessa parte. Como é que vai ficar a minha igualdade? Vai ficar f de xy igual. Isso aqui é uma constante, vou deixar como está. F de AB.
Isso daqui é uma constante. Vou deixar como está. Então, vai ficar a derivada parcial de f em relação a x aplicada em AB. O h, aqui eu vou escrever ele como sendo x menos a, mais derivada parcial de f em relação a y aplicada em AB. Isso aqui é uma constante, vou deixar assim. O k eu vou escrever como sendo y menos b, mais, aqui ó, no lugar do h eu vou chamar de ΔX. No lugar do k, eu vou chamar de ΔY. Tá? Então, se uma função é diferenciável, eu tenho essa igualdade aqui. Agora, olha só. Perceba que esse pedaço aqui todinho, gente. Esse pedaço aqui todinho, ó. Aqui, ó. Nesse pedaço aqui todinho, eu também tenho uma função. Onde isso aqui é uma constante. Isso daqui é uma constante. É que eu tenho x menos uma constante, aí mais isso aqui é uma constante, porque está aplicado num ponto, vezes y menos uma constante. Então, tudo isso daqui, eu vou chamar de uma função só, eu vou chamar de L. Então, vai ficar L de xy. Aí, então, como é que ficou aqui? Ficou igual, aí, então, f de xy é igual a tudo isso daqui, que eu estou chamando de L, mais esse resto. Esse resto depende da variação em x, depende da variação em y. Está aqui. Por que eu chamei tudo isso daqui de uma função L? Porque L significa de linear. Perceba que essa função que aparece aqui, ela é uma função linear. Por que ela é linear? Porque perceba aqui, ó, onde é que aparece x e y? X só aparece aqui, gente. Esse x está ao quadrado? Ao cubo? Não. Esse x, ele é um expoente de e elevado a x, por exemplo? Não. Ele é só x. Então, isso aqui é uma função linear. Porque lembra que isso aqui é uma constante, 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 isso aqui é uma constante. Então, por exemplo, se eu fosse dar valores aqui, é como se eu tivesse assim, ó, L de xy igual, sei lá, a 2 mais, sei lá, 1 vezes x menos 2 mais 5 vezes y menos 6. Tá? Seria algo assim, se eu fosse jogar valor para as constantes. Então, por isso que eu posso afirmar que isso aqui ela é uma função linear. Ela cresce linearmente, porque não tem expoentes ao quadrado, nem ao cubo, nem outras funções trigonométricas ou exponenciais, nada disso. Então, isso aqui é uma função linear. Tá? Então, perceba ó, que toda função diferenciável, ela é igual a uma função linear, que é dada desse jeito aqui, mais um resto. Ok? Toda função diferenciável, não importa como ela seja, se ela é uma função log, uma função exponencial, uma função trigonométrica, é uma mistura, não importa. Você sempre pode escrever ela como uma função linear mais um resto. Ou seja, essa função linear aqui, ela pode servir para a gente como uma aproximação da minha função. Porque, ó, se eu tirar o resto, é claro que eu perco a minha igualdade, mas não deixa de ser uma aproximação. Então, a partir daqui, ó, perceba que eu posso aproximar uma função diferenciável. Uma função diferenciável ela é aproximadamente igual a essa função linear, que eu estou chamando de função L. Então, se eu tiro esse resto, por isso que ele se chama resto, tá? Porque ele é o resquício, quando eu faço essa aproximação aqui. Quando eu tiro ele, eu perco a igualdade, mas eu ainda tenho uma aproximação. Então, depende da sua função, se for uma função muito difícil de mexer com ela, você pode aproximá-la por uma função linear, dada desta forma aqui. Toda vez que você aproxima uma função, conforme essa função L, isso é o que a gente chama de linearização de função. Então, eu não quero mexer com essa função, então eu quero mexer só com uma função linear, a partir dela. Aí você usa essa fórmula aqui e você está linearizando a sua função. Tudo bem? Então, isso daqui que é uma aproximação linear. Agora sim, alguns pontos importantes. Primeiro,
Por que essa aproximação aqui, ela pode ser considerada uma boa aproximação? Assim, toda aproximação, ela gera um resíduo, ela gera um resto, porque senão ia ser a coisa exata, né? Então, toda aproximação gera um resto. E nesse caso aqui, se você vai aproximar uma função pela linearização, quem é o resto? O resto é essa função aqui. Mas por que esse resto é um bom resto? Né? É um resto que a gente pode usar. Porque não esquece que essa função resto, ela tem uma propriedade. E qual é a propriedade? Que quando você passa o limite, né, para ΔX, ΔY indo para zero, divide pela norma, isso aqui dá zero. O que significa o quê? Que essa função resto aqui, ela vai para zero mais rápido que a função norma. Então é como se, conforme você vai chegando perto do seu ponto, a sua aproximação vai ficando cada vez melhor. Porque o zero, ou melhor, porque o resto, ele vai indo para zero muito rápido. Tá? Então, isso daqui é a nossa aproximação linear. Outra coisa importante, que eu já falei com vocês, quem é a minha função L, gente, deixa eu colocar aqui, ó. A minha função L, ela é dada por essa expressão aqui, ela tem uma fórmula. Quem é a função L? Ela é f de AB mais a derivada parcial de f em relação a x aplicado no ponto AB vezes x menos a mais derivada parcial de f em relação a y aplicada em AB vezes y menos b. Bom, eu quero agora estudar essa função linear com vocês. Quero ver algumas características sobre ela. Então eu vou escrever aqui no outro quadro. Vamos olhar só para ela agora. Bom, primeira coisa que eu queria que vocês percebessem, gente, é que essa função, ela tem um gráfico, obviamente, né? Então, se eu fosse chamar assim, ó, se eu fosse colocar assim, z igual a L de xy, que é igual, aí de novo, f de AB mais, aí isso aqui é uma constante, mais f de y, a derivada parcial de f em relação a y. Ó, se eu chamar isso aqui de z e olhar para essa equação, z igual a uma constante mais uma constante vezes x menos a mais uma constante vezes y menos b. Isso aqui me dá um gráfico. Me dá um gráfico de quê? A gente já viu isso aqui várias vezes. Ó, pensa em valores constantes. Pensa, por exemplo, isso aqui, ó. Se eu fosse pedir a você, gente, o gráfico disso aqui, z igual, sei lá, 2 mais 2 mais 3, x menos 1, mais 5, y menos 2. Isso aqui é o gráfico do quê? Não? Vamos ajeitar isso aqui. Z igual a 2 mais 3x menos 3 mais 5y menos 10. Aqui eu posso escrever como sendo 3x mais 5y menos z igual. Aqui vai ficar menos 13 mais 2 menos 11, 11 positivo. Ó, ajeitei, ficou assim a minha equação agora. Isso aqui é equação do quê? Vocês não lembram? Equação do plano. Isso aqui é uma equação do plano. Então, qual é o gráfico dessa minha função linear? Ela é um plano. Tá? Então, primeira coisa. Então quer dizer que eu posso pegar o gráfico de uma função, não importa qual seja o gráfico, desde que a função seja diferenciável, e eu posso, em um ponto, eu posso aproximar essa superfície por um plano. É isso mesmo? É. A nossa função linear, ela é um plano, o gráfico dela. Agora, outra coisa interessante, ela não é qualquer plano. Porque, olha só. Vamos imaginar que o meu y está fixo para y fixo. Vamos fixar o y em b. Como é que vai ficar essa equação? Vai ficar z igual a... Aliás, deixa eu passar isso aqui para cá.
z menos f de AB igual aqui, derivada parcial de f em relação a x, aplicado no ponto AB, vezes x menos a. Se o y é b, aqui vai zerar. Então, eu vou ter isso daqui. Isso daqui é equação do quê? Equação da reta tangente. Tá? Então, ou seja, esse plano que vocês estão vendo da linearização, ele contém a reta tangente da derivada em relação a x. Mas ele também contém a reta tangente da derivada em relação a y. Porque quando eu faço x igual a a, o que eu vou ter? Para x igual a a, eu vou ter z menos f de AB igual derivada parcial de f em relação a y, aplicada no ponto, vezes y menos b. Isso aqui é justamente a equação da reta tangente. Então, esse plano aqui que vocês estão vendo, que está usando para aproximar as funções, ele é um plano que contém as retas tangentes das duas derivadas parciais. Então, nós vamos dar um nome especial para ele. A gente vai chamar esse plano de plano tangente. Então, quando a gente está fazendo uma linearização, o que a gente está fazendo é aproximando a minha função pelo plano tangente. Coisa que vocês faziam lá no cálculo 1. Lá no cálculo 1, às vezes, vocês queriam aproximar uma função, vocês aproximavam pela reta tangente. Aqui em cálculo 2, a gente vai aproximar pelo plano tangente, né, usando essa expressão aqui da linearização. Todo mundo entendeu, gente? O que a gente está fazendo aqui? Né, geometricamente, o que está acontecendo? Tá, então, bora voltar aqui para o slide. A gente só tem 5 minutos, mas vamos ver se dá para resolver alguma questão, pelo menos. Então, ó, já definimos o que é uma linearização. Então, se uma função ela é diferenciável ou de classe C1, então você pode aproximar por essa função que está chamando de função L. L porque ela é uma função linear. Então, nesse caso também, isso é chamado de uma aproximação pelo plano tangente, já que esse plano contém as equações das retas tangentes. Então, é como se fosse isso daqui, ó. Imagina que você tem essa superfície azul e nesse ponto você quer calcular um valor aproximado, né? Ou seja, você quer calcular um valor aproximado próximo desse ponto. Então, você vai usar o plano tangente. Então, para esse ponto, ó, você tem esse plano laranja aqui. Ele é plano tangente porque ele contém as duas retas tangentes aqui, tanto em relação a x quanto em relação a y. Tá, bora fazer só essa questão e a gente encerra a nossa aula de hoje. Ó, encontre a linearização dessa função. Ó, note, olha como é essa função. Ela não é fácil de se lidar, né? Mas agora imagine que você quer uma aproximação para ela, para uma função mais fácil. Bora ver como é que vai ficar. Então, você tem f de x igual a 1 mais x vezes log natural, x vezes y, menos 5. Vamos fazer. Nesse caso, ele quer uma aproximação no ponto 2, 3. Pessoal, toda vez que a gente for usar linearização, a gente tem que ter um ponto. Assim, porque a gente vai aproximar a minha função, mas em um ponto específico. Nesse caso, o ponto que ele me deu é o ponto 2 em x, 3 em y. Como é que a gente vai linearizar? Primeiro, a gente vai aplicar para essa função, a gente vai aplicar nesse ponto aqui e nas derivadas parciais dela. Então, vamos logo calcular as derivadas parciais. Derivada parcial em relação a x, aqui vai ser 0. Aqui eu vou aplicar a regra do produto. Então, vai ficar a derivada de x em relação a x, que é 1. 1 vezes log natural. Então, log natural de x vezes y menos 5. Mais, agora eu vou derivar o log natural. Vai ser 1 sobre isso daqui. Ainda tem esse x aqui. Então, vai ficar x sobre xy menos 5, vezes a derivada disso daqui em relação a x. Aqui vai dar 0, aqui vai dar y. Então, tem isso daqui. Essa derivada em relação a x. A derivada em relação a y vai ser, aqui é 0, aqui eu conservo, e vou aplicar aqui, vai ser 1 sobre isso. Então, vai ficar x sobre xy menos 5, vezes a derivada disso daqui em relação a y, que vai dar x. Só que já tinha um x aqui, então vai ficar x ao quadrado. Pronto. Agora, o que eu vou fazer?
esse mesmo ponto aqui, ó, 2, 3, eu vou aplicar na função e nas derivadas parciais. Vou calcular nos 3. Então, vamos ver como é que vai ficar. Vou fazer aqui do lado. Então, ó, primeiro, na função, vai ser 1 mais 2 log natural, 2 vezes 3 é 6, 6 menos 5 é 1. Claro que isso aqui vai dar 0. Então, aqui vai dar 1. Agora, na derivada parcial em relação a x, vai ser... Bom, aqui vai dar log natural de 1, que eu já sei que vai dar 0, mais 2 vezes 3 é 6, 6 menos 5 é 1. Então, vai ficar assim. Isso aqui é 0, então aqui vai dar 6. E derivada parcial de f em relação a y vai ser igual, aqui vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, sobre 1. Então, é 4. Pronto. E agora? Agora eu só vou aplicar na fórmula. Qual é a fórmula? Né? Essa função L vai ser f aplicado no ponto 2, 3, mais a derivada parcial em relação a x aplicado no ponto, vezes x menos 2, né? Que é o ponto aqui, mais a derivada parcial em relação a y, vezes y menos 3. Só que eu já tenho esses valores, então vou jogar os valores. Então, a minha linearização vai ser... Isso aqui deu 1, então 1 mais... Isso daqui deu 6, então 6 vezes x menos 2, mais... Aqui deu 4. 4 vezes y menos 3. Pronto. Então... Se eu não quiser trabalhar com essa função, pelo menos para um ponto próximo desse daqui, eu consigo trabalhar com essa função aqui, que é muito mais fácil de trabalhar, que é uma função linear. Eu vou só mostrar o gráfico para vocês, para a gente entender geometricamente o que aconteceu aqui. Então, olha só. Aqui, essa superfície roxa é o gráfico da minha função. Nós escolhemos esse ponto aqui para trabalhar. Ó. Então, nesse ponto aqui, o que nós calculamos foi o plano tangente. Está aqui, ó. Então, esse plano vermelho é o que a gente chama de plano tangente a esse ponto. Perceba, ó, que ele contém as duas retas tangentes das derivadas parciais. Está aqui as duas. E o plano contém as duas retas. Tá? Então, foi isso que aconteceu. Então, esse L que a gente calculou, o gráfico dele é esse plano. Alguma pergunta? E é isso. Boa prova. Até semana que vem.